Então quando cada um deles se une diante, eles têm aqui a partitura, fazendo a sua parte, entoando a sua nota, juntas, elas têm um poder muito grande de tocar o nosso coração. Eu não sei de você, mas eu fui profundamente abençoado por eles, e eu agradeço, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero chamar o pastor Juninho, eu pedi gentilmente para ele ler o texto da meditação dessa manhã, para poupar a minha voz. Vamos ler assentados, mas com toda a reverência a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30, nós vamos ler na Nova Versão Internacional, NVI. Mateus, capítulo de número 25, verso de número 14 ao verso de número 30. A palavra de Deus diz assim para nós: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui como teu povo e nós queremos o teu alimento. Já fomos alimentados pela ceia do Senhor e agora queremos receber da porção da tua palavra. Fala poderosamente, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações. Nós estamos abertos, quebrantados para te ouvir nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na cidade de Porto Alegre, recentemente, uma mobilização reuniu famílias inteiras para ajudar pessoas pela cidade. Não era uma iniciativa cristã, mas pessoas se reuniram em Porto Alegre para ajudar os necessitados na cidade. Essas famílias, elas estenderam a mesa de casa para as ruas, colocando os seus dons, os seus talentos, o seu tempo e a sua inteligência a serviço do próximo, e assim incluíram nas suas agendas o serviço para a cidade. Entre lancheiras, trânsito, boletos, nós aprendemos bem a administrar o nosso dia. Lancheiras para quem tem crianças como eu, boletos para todos nós, trânsito para aqueles que pegam as vias engarrafadas da cidade ou região metropolitana de Curitiba. Mas às vezes nós esquecemos de administrar os dons e os talentos que Deus confiou a nós. E aí nós temos uma rotina de sobrevivência, para colocar em circulação o nosso dia. Vou no supermercado, vou na padaria, abasteço o carro, levo a criança, busco a criança, e assim por diante. Administramos o nosso dia. Mas Deus, Ele nos chama para administrar dons e talentos dos alto, dons e talentos vivos, capazes de mudar a história das pessoas com as quais nós convivemos. E a questão dessa parábola dos talentos, ela não está preocupada se nós vamos ou não receber talentos,
mas ela está preocupada em como nós vamos usar os talentos que nós recebemos. Nesta manhã em especial, eu quero falar sobre a terceira pessoa da parábola, a pessoa que enterrou o seu talento. E quando li esse texto, eu me lembrei do trabalho dos arqueólogos. Os arqueólogos, entre outras funções, eles fazem escavações para desenterrar bens preciosos de valor histórico. O trabalho do arqueólogo é tentar descobrir onde que tem ossada de dinossauros, descobrir onde tem uma civilização antiga que se perdeu. Ele vai desenterrar dons preciosos para colocar à disposição da sociedade, em museus, em livros de história, onde pode se contar as nossas histórias. Nessa manhã, o tema é desenterrando talentos. Então eu vou partir da premissa que talvez uma boa parte de nós tem talentos e dons enterrados. Estou tomando a liberdade de partir da premissa que muitos de nós aqui tenhamos dons e talentos vivos, dados pelo Pai Celestial, e que estão enterrados. E como arqueólogos e arqueólogas nesta manhã, nós vamos juntos tentar, camada por camada, tirando a terra, para chegar em algo que não está morto, mas algo que está vivo. E o meu desejo é que nós sejamos arqueólogos da nossa própria história, no poder e no Espírito de Cristo Jesus. Há coisas que não morreram, mas nós enterramos. Coisas que foram cobertas pelo tempo, promessas que não se cumpriram, convicções que falharam, dons que um dia arderam, mas que por conta da correria da vida, eles foram recebendo camadas de terra por decepções, por rotinas, por tristezas, e aí aquele dom vivo que pode ser colocado à disposição do Senhor, seja por falta de oportunidade, seja porque eu tirei um tempo de pausa, ele está enterrado, mas cheio de vida. O Evangelho nesta manhã nos chama a ver o que Deus nos confiou e diz que isso continua vivo. Hoje, como igreja que começa as celebrações dos 121 anos, nós somos chamados a olhar para nós mesmos, porque celebração diz respeito a valorizar a história e dar passos firmes para o futuro. Bom, vamos lá. Primeiramente, não enterre o que Deus acendeu. Irmão, irmã, não enterre o que Deus acendeu na sua vida. Não faça isso. Essa parábola, Raimunda, foi contada para pessoas vivas. Essa é uma parábola escatológica. O que isso significa? Uma parábola contada para o povo antes que chegue o dia final. É uma parábola escatológica. É uma exortação para um povo que é vivo, que certamente enterrou muitos dos seus talentos, para que eles estejam preparados para o dia final. Por isso é uma parábola escatológica. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não está falando com fariseus, com saduceus ou com mestres da lei. Ele não está falando com gente importante, inteligente, sábia, talvez a nata da comunidade de Galileia. Ele está falando com gente simples. E Ele está dizendo, todo mundo ganhou pelo menos um talento. Ele está de alguma forma empoderando essas pessoas que viviam à margem, dizendo, não são só os fariseus, não são só os saduceus, não são só os clérigos, você também pescador, você também cobrador de impostos, você também menino tem um dom. E aí ele vai dizer, e a ênfase, a gente sabe disso, a ênfase dessa parábola, João, está na pessoa que enterrou o talento. E se ele está falando isso, Pri, é porque ele está chamando a desenterrar o talento, enquanto há tempo, por isso é escatológica. Vamos para a história muito conhecida de quem já é crente. A história é a seguinte, uma parábola. Tinha um senhor muito rico, ele tinha muitos talentos,
ele tinha muito recurso, e ele ia viajar, e ele queria que a terra dele continuasse produzindo, ele queria que a terra dele continuasse trazendo novos produtos, nova vida. Então ele diz assim: a você eu vou dar 10 talentos, a você eu vou dar 5 talentos, a você eu vou dar 1 talento, algo vivo, algo que pode produzir vida, está certo? E então ele foi viajar. A pessoa com 5 talentos, ela exercitou os talentos dela, ela colocou os talentos dela em circulação, e o que aconteceu? Esses talentos multiplicaram, eles multiplicaram. A pessoa com 5 talentos fez a mesma coisa. Agora a pessoa com um talento só, ela falou: não, eu vou guardar o meu talento, porque o meu Senhor, Ele é muito bravo, Ele vai cobrar de mim, então eu quero garantir que esse talento vai estar guardado, para quando Ele voltar. Essa semana eu estive num jantar, com uns irmãos muito queridos, do Perspectiva, do Via, pessoas que estiveram aqui para poder falar um pouco sobre o ministério deles. Tiago Maus estava comigo, e aí, encaminhando, o Martin Jauler, que não está conosco agora, ele foi para São Paulo, para um evento, ele é missionário aqui da igreja, o marido da Jaque, pai do Kiki e da Ana Lívia. Ele falou assim: pastor, a igreja de onde eu venho, lá no Peru, eles ajudavam muitos missionários, e colocavam os talentos à disposição, mas um dia, eles decidiram parar de ajudar os missionários, é verídico, a igreja dele, parar de colocar os talentos à disposição, porque eles iam construir um templo. Então eles falaram: vamos segurar esse dinheiro aqui, não vamos pôr ele em circulação, vamos guardar ele, porque a gente quer construir um templo. É legítimo, não é? Eu quero construir um templo, eu preciso de um lugar bonito, um lugar bom para o povo de Deus, vamos segurar esse talento para essa razão. E ele conta que já se passaram, Bruna, 15 anos, desde que eles tomaram essa iniciativa, e até hoje eles não construíram o templo. E o Martin falou: pastor, eu tenho visto que as igrejas, quando elas colocam, nesse caso, os recursos financeiros à disposição do reino, ainda que pouco, ainda que cheio de compromissos, Deus multiplica de uma forma inesperada esses talentos, e eles não só constroem o templo novo, como eles continuam honrando a missão que Deus confiou a eles. Isso me marcou. Eu falei: é verdade. Às vezes eu vou falar assim: não, agora eu tenho alguns projetos pessoais, eu preciso dar uma pausa nos meus trabalhos para o Senhor, na igreja, eu preciso focar um pouco nos meus negócios, ou eu preciso focar um pouco na minha agenda. Deus sabe, é legítimo se colocar diante do Senhor, mas para pensar um pouco. Será que já não se passaram mais de 15 anos, desde que eu dei a minha pausa para resolver algum problema que surgiu, e eu continuo talvez com outros problemas que surgiram? Será que eu não dei um passo para trás nesse sentido? Eu lembro que o Dr. Onésimo Aziolé, quando ele completou 80 anos, ele foi conversar com o pastor Matias e falou: e agora eu vou dar um passo para trás. Não sei se foi o pastor Matias, quem foi? E ele falou: eu preciso dar uma descansada. E essa pessoa falou: Onésimo Aziolé, agora que vocês vão servir de outras maneiras, como anciãos, vocês têm muito a oferecer. E Onésimo e Aziolé captaram a mensagem. É Chapolin Colorado que falava isso, né? Captei sua mensagem? Não sei. Eles captaram a mensagem de Deus e falaram: então tá bom, Senhor, mesmo com 80 e tantos anos, eu estou aqui. Talvez eu não corra mais uma maratona, né, doutora Nessa? Talvez não dê, mas dá para fazer muita coisa boa. A questão é que às vezes, querido irmão ou irmã, lá atrás, por algum motivo, a gente entendeu que deveria enterrar o nosso talento, ou talvez você nunca mexeu nesse talento, porque tem outras coisas. Agora, nós somos chamados a desenterrar esse talento, porque depois de um tempo na parábola, o dono ele voltou, ele retornou de viagem e pediu relatório. E a palavra diz que ele se alegrou com 2 deles. Ele disse: muito bem. Sabe o que isso me lembra? A criação em Gênesis. E Deus viu que era muito bom. Deus o Pai tem vontade. Você já pensou nisso? Ele tem vontade.
Tanto é que Jesus se submeteu à vontade do Pai. Ele é o regente da orquestra. Ele tem vontade para a sua vida. Você já pensou nisso? Que Deus, dona Vera, Ele tem uma vontade para a sua vida, seu Suzuki. Ele tem uma vontade específica. Eu sei que parece óbvio isso, mas que o Espírito revela, é muito grande isso. Ele tem uma vontade para nós. Eu não preciso viver a partir da minha vontade. Eu não preciso ser o Senhor da minha história, senão fazer como Cristo Jesus o fez. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando Jesus fazia a vontade do Pai, Ele tinha a autoridade e tinha o poder para fazer o que Ele tinha que fazer. Porque é dito que toda autoridade e poder, me foi dado nos céus e na terra. Em Atos 1:8 ele vai dizer assim, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado que poder sem autoridade é rebelião e assalto. Se um bandido entra na minha casa com uma arma, ele entra com poder, e ele vai roubar de mim o meu patrimônio, mas ele não tem autoridade, ele tem poder, ele é bandido. A Bíblia vai dizer que alguns vão falar assim, mas eu expulsei demônios em seu nome, poder. Eu libertei cativos, poder. Mas Deus vai falar, eu não o conheço, porque ele não tinha autoridade. Porém, quem tem autoridade, mas não tem poder, também não serve. Imagine que vem os bandidos, e aí está um policial, sem força nenhuma, sem poder nenhum, sem treinamento nenhum, e ele fala, pare em nome da lei. Temos aqui uma advogada, você não pode fazer o que está fazendo. O bandido vai dar uma risada na cara do policial, da força, vai dizer assim, tá bom, você tem autoridade para dizer isso, mas como você vai me pegar? Você não tem poder. A autoridade sem poder não serve, é frágil. Nós precisamos da autoridade de Cristo Jesus e do poder de Cristo Jesus para dizer, tenha vista você que está cego, seja liberto você que está oprimido, levante você que está sem poder andar. Isso é poder e autoridade que não nasce em nós, mas vem do Pai Celestial. Cada dom que Deus confiou pela vontade do Pai para você é carregada, preste atenção, de poder e de autoridade. Cada dom que eu e você recebemos é carregado de autoridade e é carregado de poder para nós fazermos coisas maravilhosas para Deus. Hoje, falando dessa terceira pessoa, eu fico pensando, o que significa enterrar um talento? Eu fico imaginando a pessoa pegando a pá, tirando a terra do chão, colocando algo precioso que ela recebeu do dono, e jogando terra em cima. Eu penso que, em primeiro lugar, enterrar talento significa decretar morte ao que está vivo, e não sou eu que decreto a morte ao que está vivo, é Deus que sabe quando a morte vai chegar para todos nós. Deus nos confiou dons vivos, cheios de possibilidade, nos chamou para frutificar e para multiplicar, para abençoar. Ele não chamou a gente para deixar morrer. Mas também enterrar talentos significa ter uma visão distorcida de Deus Pai, significa talvez não confiar completamente, significa achar que Ele é duro demais, que Ele é insensível, quando na verdade a Bíblia diz que Ele é amigo, que Ele é Pai, que Ele é nosso irmão mais velho, que Ele é paciente, é bondoso, é misericordioso e que Ele quer nos ajudar a nos levantar. Portanto, administrar os bens é usar é crescer, crescer é amadurecer, amadurecer é bênção para você e para sua casa. Quando eu administro os bens, uso os bens, amadureço, eu no final do dia me sinto melhor.
Eu tive dia desses com um colega pastor da Igreja Batista do Prado, reverendo Daniel Supimpa, e ele estava dizendo que um dos pastores auxiliares, o pastor titular lá, quando ele recebe alguém que está com problemas psicológicos, ele diz assim, ó, vá no psicólogo, ele mesmo é psicólogo, vá tratar, vá tomar remédio se for o caso. E aí ele termina assim, mas saiba que isso não é suficiente. Aí ele tem, eu vou fazer isso, Morosini, eu estou procurando, ele tem caderninhos assim, ó, pequenininho, pequenininho. Ele tem um monte, ele tira do bolso, pá, né? E ele fala assim, ó, eu vou te dar, escreve uma oração por semana e leia essa oração. Fala com o Pai. Aí eu peguei um caderninho para mim. E sabe qual foi a minha primeira escrita? Por uma semana, Neri, eu escrevi assim, Pai amado, no poder e na autoridade de Cristo Jesus, me ensina a orar. E eu fiquei uma semana pedindo para Deus isso. E daí veio a segunda semana, Pri. E daí na segunda semana eu escrevi assim, Pai amado, no poder e na autoridade de Cristo Jesus, me ensina a ensinar como quem tem autoridade. Porque Jesus, eu estava lendo o Evangelho de Marcos, de modo devocional, e estava escrito assim, Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. E eu falo, Jesus, é isso. Eu não quero ensinar como alguém que é inteligente. Eu quero ensinar como alguém que tem autoridade. Alguém que tem uma autoridade que vem do Pai. Qual que é o seu dom, irmão? Qual é o seu dom, irmã? Não se deixe enganar. A omissão rouba dupla bênção. Impede o próprio desenvolvimento, a estar saciado, feliz. Impede a bênção para a comunidade. Hoje nós somos arqueólogos e arqueólogas que vamos desenterrar dons e talentos sem pressa, mas com precisão. Mas tá bom, se enterrar talentos significa isso, o que significa desenterrar talentos? O que significa tirar um talento vivo de Deus da terra que parecia morto e modificá-lo, trazendo vida a ele? O que significa desenterrar talentos? Eu creio que desenterrar talentos, primeiro, é arejar a missão de Deus na sua vida. Desenterrar talentos é trazer vida para a sua vida, é arejar. Eu em casa, a Mariana sabe disso, cadê a Mar? Não está aqui. Eu sou daquele time que abre a janela o tempo todo. Pode estar chovendo, vento uivando, a Tati falou, é o pai. Eu abro a janela. Eu acordo e abro, mas abro não só a persiana, eu abro para entrar vento assim, sabe? Porque a Mariana tem bronquite asmática. E eu fico pensando, não, tem que estar arejando lá, não pode ter pó, essas coisas, né? E eu não sei de vocês, dia desses, estava um raio de luz assim, na minha casa, no quarto, e eu vi um monte de pó, né? Como tem pó no ar, não? E tudo isso entra na gente, né? No nariz. Que coisa maluca. Eu olhava e falei, rapaz, Deus é bom, porque Ele cuidou da nossa respiração. Tanta impureza no ar, né? Mas eu abro a janela de casa. Será que hoje Deus não está te chamando, e também a mim, para arejar um pouco a sua vida? Não foi bênção ouvir a ministração dos o irmão e as 3 irmãs? Não foi bênção, para mim foi muito bênção. Eu fechei o olho assim, estava uma luz, eu senti que eu estava na glória. Foi bênção, porque eles colocaram à disposição os talentos deles. Então, areja a sua casa. Pastor, mas eu já coloco meus dons à disposição. Tá, então continua arejando a sua casa, porque senão pode dar bronquite asmática. Continua abrindo a janela para um ar novo, um fôlego novo vir, para você renovar a sua força. Então, para mim, desenterrar talento tem a ver com arejar a casa. Ontem a Priscila estava aqui, né? Priscila Morosini e o marido dela, o Marcel. Nós tivemos um encontro fabuloso. O Henrique e a Gisele organizaram. E o Marcel Morosini, marido dela, falou uma hora. E ele estava falando de Jesus para as pessoas. Estava muito bonito. E eu tirei uma foto, né? E eu mandei a foto para ela. Eu falei assim, olha quem está aqui falando de Jesus. Eu tenho certeza que o Marcel ter se posicionado para falar trouxe alegria para o coração dela. E eu tenho certeza que na hora que ela viu essa foto, ela deve ter dito, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Então quando eu vou lá e sento e pego um instrumento aqui, e eu toco,
eu estou inspirando outros. Então a segunda característica de desenterrar talentos é que você vai passar a viver bênçãos na vida das pessoas que você mais ama. Acredite em mim, irmão. Quem vai se beneficiar com isso é o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Quando eu comecei a pregar, eu lembro que... Ai, já são quase meio-dia, meu Deus. Vamos lá, fiquem só mais um pouquinho comigo, tá? Quando eu comecei a pregar, eu lembro que eu ficava muito nervoso, sabe? E a Mariana, ela ficava, minha esposa, ficava junto comigo nervosa. E aí um dia eu fui pregar na Terceira IPI de São Paulo, lá do Brás. Para quem conhece meu avô, que é presbítero emérito, foi batizado lá. E aí, estava todo mundo lá, um louvor maravilhoso que nem esse assim, sabe? Cheio. E eu era o pregador, seminarista, primeira viagem. Fui lá fora e me deu um piriri. Falei, ai, não vou conseguir pregar. E a Mariana, com a boa esposa, veio junto comigo. Falei, o que está acontecendo? Ai, não sei, eu vou ter que pregar tudo isso de gente, Mariana. Falei, não, você vai conseguir em nome de Jesus, senão eu levanto lá e eu vou lá e prego. Você consegue. E aí ela foi me animando, e eu fui respirando, e era meu dom e talento. E aí eu fui lá e preguei para a honra e glória do Senhor. E Deus certamente tocou o coração de pessoas, né? Quem que ficou feliz com isso? Com a coragem que eu tive, mesmo assustado? A minha esposa, a Mariana. E aí eu senti que no final ela estava tão orgulhosa de mim. Ela me abraçou e naquela noite a gente foi jantar. E foi tão gostoso, né? Veja, eu fui beneficiado pela coragem de me colocar na batalha, naquilo que Deus me confiou. Deus confiou a nós talentos. E a gente não pode errar. Eu quero ir, indo para o final, 121 anos. Quantos talentos foram colocados, né? Quais são os nossos caminhos para desenterrar talentos? A gente tem que, queridos, a igreja só cresce na mesma proporção que os membros crescem. A gente quer que a igreja cresça. A gente quer ver essa igreja linda e cada vez mais cheia. Não coloquem isso nos ombros do pastor Paulo, da pastora Priscila, do pastor Juninho ou do conselho, porque nós vamos falhar com vocês. Essa empreitada, ela é nossa. Ela é nossa. Eu vou repetir. A igreja só cresce na mesma proporção em que os membros crescem. Então, vamos desenterrar talentos. E eu quero dar 4 caminhos. Primeiro, para você desenterrar seu talento, olhe um pouco ao redor e discirna as necessidades reais. Olhe o que está precisando. Olhe a bola que está no chão. Olhe a gente que está levantando 5 petecas. 5 petecas não pode, queridos. É muita coisa. Diminui um pouco. Segundo, mapeie os seus dons. Nós temos teste dos dons aqui na igreja. Se você não fez, procura a pastora Priscila, procura a mim, o pastor Juninho. Nós vamos fazer para você. Teste dos dons, muito legal. Terceiro, vá para a missão a partir dos seus dons. Procure ajuda. E quarto e último, celebre o que Deus tem feito. Eu quero concluir dizendo que eu creio que a igreja ela é como um laboratório. A igreja é a instituição, tá? Ela é um laboratório de amadurecimento dos santos e das santas. Eu gosto de igreja escola. Essa é uma característica do meu pastoreio e da minha filosofia ministerial. Eu acho que a gente pode errar sim no altar. O que, pastor? Um trompetista pode errar uma nota. O baterista pode errar uma virada. O liturgista na primeira vez pode vir com a perna bamba e tremendo. Porque isso daqui é escola, queridos. Não é performance televisiva. A primeira vez ele vai tremer as pernas, vai ficar branco. Mas na segunda vez ele já vai estar um pouco mais confortável. E na terceira ele vai dominar a situação. O trompetista, e não foi o que aconteceu hoje, tá bom, irmãos? Ele pode errar uma nota. Ele pode errar outra nota. Mas se a equipe falar, cara, vamos lá, a gente está junto nessa, ele vai se fortalecer. E amanhã, eu que vou ficar velhinho, vou estar esperando a glória, vão ter novas gerações, voando, fazendo muito melhor do que eu. O meu desejo é que quem venha depois de mim faça muito melhor do que eu. Então eu acredito numa escola, a igreja como um laboratório de amadurecimento dos santos. Um lugar onde a gente dá oportunidade para as pessoas ensinarem, oportunidade para as pessoas serem instrumentos de cura. Como que eu vou saber se eu tenho o dom de cura se eu não dou oportunidade para a pessoa praticar o dom da cura? Como que eu vou saber se eu tenho o dom da evangelização se não tem alguém caminhando comigo? E a nossa igreja, ela é sim um espaço para caminharmos juntos. O lema
da celebração dos 121 anos vai ser o Salmo de número 121. Erguemos os olhos para os montes, de onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não baixe o seu olho para a cova onde você enterrou o seu talento. Pegue o seu talento e olhe para o Pai da glória e diga: está aqui a minha porção, porque o guardião de Israel guarda a sua entrada, guarda a sua saída, hoje e sempre. Ele é a nossa sombra à nossa direita, cobertura no sol do meio-dia, consolo nas longas noites, e sob a sua mão, sobre o seu poder e a sua autoridade, o que é estéril volta a florescer, o que estava soterrado reencontra a vida. Eu quero concluir convidando você a fechar os seus olhos. Vamos fechar juntos os olhos e vamos pensar aqui a respeito dos dons e talentos que nós temos e dessa parábola escatológica que Jesus prega. Ele prega para gente simples, para gente humilde, e ele prega porque ele nos chama a desenterrar talentos. Se você um dia lá atrás enterrou um talento seu, porque você tinha muita coisa para fazer, tinha outros afazeres, lembra da história do Martin Jauler, tirar o dinheiro da missão para construir tijolo é perigoso. Então, eu quero te convidar, irmãos, eu estou sonhando com essa igreja, irmãos, nós estamos sonhando com essa igreja. Eu tenho convicção que em menos de 5 anos, nós seremos capazes de ter 2 cultos aqui. Pastor Paulo, por que 2 cultos? A gente quer volume? Não, é porque eu quero gente ouvindo a palavra de Deus. Eu quero ver gente sendo transformada. Posso contar uma história da minha casa? Eu tenho muita alegria de contar isso. Deus me deu a graça de ter esse testemunho. Quando eu cheguei, pode abrir seus olhos agora, eu já ia orar, mas é só mais essa historinha. Quando eu cheguei aqui, eu não venho de igreja que tem célula, grupos pequenos, né? Eu não cresci nisso. E aí eu cheguei na célula do Matheus Morosini, e estava muito legal lá, tinha muitas crianças legais lá. E aí nós fomos desafiados a multiplicar. Eu falei, meu pai, multiplicar, dava a impressão que era só por causa do tamanho, né? Mas falei, então vamos. Saiu a minha família e mais uma família. Por 4 semanas era só nossas 2 famílias. E eu falei, ixi, acho que fizemos besteira de sair. Mas continuamos orando. De repente, vem a dona Selma, que não é crente, com a Alice, que não era crente, com o Alan, que não era crente, e começam a frequentar a célula. Vem o Tarsis, a Ana e a Júlia, que estavam longe da igreja e se reaproximaram. De repente vem o Leandro, a Paula, a Lorena e o Mateus. Mateus não era batizado, Lorena não era batizada, Leandro não era batizado. E de repente a gente olha e fala, olha, tem uma turma nova aqui, que gostoso. Batizamos a dona Selma, batizamos a Alice, batizamos o Alan, batizamos a Lorena, batizamos o Mateus, batizamos o Leandro. Vamos multiplicar? Ai meu Deus, mas será? De novo? Será? Multiplicar? Bora, então vamos. Fui eu com o Tarso, a Ana e a Júlia, dona Selma, só nós, por várias semanas. De repente, uma família da igreja estava passando por dificuldade, que não estava em célula, se aproximou. O Mateuzinho, que toca violão aqui, com a Diana Duda, que não estava em célula, se aproximou. E sabe o que aconteceu? Há 14 dias, eu fui na escola da minha filha, buscar 2 meninas, a Mel e a Jo, que não são da igreja, e que a Alice, que nós batizamos, junto com a Catarina, convidaram para ir na célula. E a Mel e a Jo estiveram em casa. E aí eu inseguro falei, e aí como que foi, Mariana? A Mariana é amiga. E a Mariana falou que as mães dela falaram que elas acharam incrível, que elas amaram. E aí a Mariana, minha esposa, passou a semana falando, e agora? Não quero ser invasivo, eu ligo, não ligo para as mães, não quero ficar atrapalhando. Não ligou. Deu sexta-feira, a Jo falou, tia, você não ligou e não convidou a gente. Falou, então, Jo, é que eu não queria. Mas liga, por favor, liga. A Mariana falou, eu vou ligar para as 2 mães. E as mães falaram, Mariana, a gente ficou a semana inteira esperando o seu telefonema. Eu não ia levar minha filha se não tivesse convite. É lógico que elas querem ir. Está sendo muito bom. E elas foram para a célula de novo, a Jo foi. E aí a Mariana falou assim, Paulo, semana que vem vai ter o seminário de oração, né? Aí ela falou assim, ó, essas mães querem fazer um churrasquinho na hora do almoço, lá no círculo militar.
para a gente poder se conhecer melhor. Bora. Aí eu falei, ai meu Deus, tem um seminário de ação. Aí eu falei pro conselho ontem, falei, conselho, vocês me perdoem, eu vou estar no seminário, mas eu vou dar uma saída. E eu vou lá no círculo militar, porque tem mães que não são crentes, que estão querendo se aproximar. Mas eu volto, eu vou, e eu fico com um pé lá e um pé cá. Eu sou o pastor aqui, tem que estar aqui, tem que estar lá, mas é a minha família, eu não vou deixar de estar lá. Queridos, por que é legal isso, da igreja ter 2 cultos? Porque tem muita gente sofrendo por aí, sem saber que tem um Salvador que as ama, sabe? Não é por tamanho, eu vou passar, pastora Priscila, pastor Juninho, a gente passa, mas é por vidas que vão ser alcançadas. Só que a igreja vai crescer na proporção do que a gente cresce. Então, assim, a gente precisa de vocês. A gente está junto nessa caminhada, pelos 122 anos. E que nós possamos ser um sinal para o Arraial Presbiteriano Independente, que tem vários modelos de igreja que podem crescer para a honra e glória do Senhor. Amém? Desenterra teu talento. Vai lá, arqueólogo. Vai lá, arqueóloga. Coloca diante do altar do Senhor, no poder e na autoridade de Cristo Jesus.